Conexão Delas, mais uma vez aqui trazendo para vocês novidades, inspirações e histórias de mulheres que empreendem e mulheres que motivam outras mulheres. Mulheres que não escolheram empreender só por empreender, não. Mulheres que escolheram empreender por um propósito. É só assim, a gente só se conecta com essas mulheres. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite, imagina, por estar aqui conosco e por compartilhar um pouquinho da sua história, que é imensa, que é gigante. Será que dá tempo, só uma hora, produção, pra gente contar a história dessa mulher? Ju, seja bem-vinda. Ju é vizinha nossa aqui, né? Tem o espaço dela aqui, o ateliê é próximo aqui da Casa Rosa, aqui no bairro Araés. Ju, conta pro pessoal quem é a Jussara. A Jussara é uma artista, uma pessoa que se inspira muito em Deus, é uma pessoa cristã que gosta muito de compartilhar tudo que eu aprendi nesses longos 35 anos de carreira artística. A arte sempre fez parte, desde novinha sempre, lá? Desde pequena, desde né? Pequena. Desde os 9 anos de idade, eu já me via artista dentro de casa. A minha mãe era costureira e eu sempre fui apaixonada pelas tintas. Então, quando eu era criança, 9 anos, eu estudava no Rio Grande do Sul, né, que eu sou gaúcha. E lá a escola tinha salas especiais para quem quisesse aprender algo a mais. E eu sempre fui para as tintas. Então, desde os meus 9 anos de idade, eu pintava com tintas, pano de prato. E quando chegava a época de fazer o bazar da escola, os meus eram os primeiros que saíram, né? Então, desde muito cedo eu me vi entre tintas e pincéis e desde então eu nunca parei. Sempre fui me especializando, né? Buscando aulas, cursos, enfim. E nunca parei. Sempre foi assim, sempre foi trabalho ou teve algum tempo que ele era hobby ou sempre foi, você sempre trouxe de uma forma profissional? Não. Ou não, até eu me descobrir realmente como artista, eu trabalhei, né? Fui CLT um tempo na minha vida. Sim. Eu casei, aí eu montei uma confecção de roupas infantil, porque eu tenho um curso de estilismo, né? E aí eu fiz essa confecção durante 5 anos, participei de Fenites, né? Que é uma feira de moda em São Paulo. Eu tinha vendedores, né? Na época aqui também pro Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E após meu casamento, 3 anos depois, eu vim pro Mato Grosso. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho e a gente veio pro Mato Grosso. E aí foi aqui que realmente eu comecei a fazer arte com um propósito, né, de ter uma vida dentro da arte e também de compartilhar os meus conhecimentos, né? Porque eu sempre fiz a arte de uma forma como hobby. Entendi. E os meus 27 anos por aí eu vim pra cá e eu tava buscando emprego de estilista. E na época, em 94, quando eu cheguei aqui, tinha só confecção de uniformes, não tinha poucas confecções, né? E aí, um dia eu estava em casa muito chateada e eu queria trabalhar, queria fazer alguma coisa. E uma amiga falou pra mim: Ju, eu te conheço há tanto tempo, você pinta tanta coisa legal, né, que você faz, por que você não volta a pintar? E aí eu falei, eu acho que é isso mesmo, vou voltar a pintar. E aí eu peguei, inclusive ela foi a minha primeira encomenda de uma tela, como Sim. profissional, vamos dizer assim. E aí eu tava pintando na minha sala, na minha área da frente da minha casa, morava no Copamil nessa época, e eu andava assim muito introspectiva, assim, muito buscando alguma coisa que realmente fizesse sentido na minha vida, né? Porque eu não queria ser só dona de casa, cuidar de filho, eu já tinha um filho. E aí eu estava pintando essa tela, que era uma encomenda, e eu estava pintando na área de casa quando eu sentia assim que eu pintava de costa para a rua, né? Então a minha varanda, eu olhava para a parede e pintava ali, e atrás era a rua. E aí uma criança chegou no meu portão
E eu tinha a sensação que tinha alguém me olhando, que eu olho para trás, era uma menina, e ela colocou o rostinho assim e disse: tia, por que você não dá aula? Você pinta tão lindo. Por que você não dá aula para criança? Você pinta tão lindo. E aquilo foi assim como um sino que badalou aos meus ouvidos, e parece que eu fluí, perdi os sentidos, e foi assim uma sensação maravilhosa de que Deus estava me mostrando um caminho, né? E a partir daquele momento eu fui buscar meu filho no final da tarde e cheguei na escola Pequeno Polegar, e a diretora da escola falou assim para mim: Jussara, você já arrumou emprego? Daí eu falei: não, mas eu já sei o que eu vou fazer, eu só preciso arrumar um lugar. Daí ela falou: mas o que você vai dar? Eu falei: eu vou ensinar arte para criança, porque eu tenho uma bagagem de arte. E eu falei: e é isso que eu vou fazer. Daí ela falou assim: você não tinha lugar, né? Agora você tem. E eu comecei, ela cedeu uma salinha na escola dela, ela chama Miriam, e ela me cedeu uma pequena sala, e eu comecei com 7 alunos. Dali eu fui para o centrinho do Copa Mil, depois eu comprei uma sala maior, que daí durante esse tempo eu fiquei 10 anos com um ateliê no Copa Mil. Aí nesses 10 anos eu busquei muito conhecimento, fui atrás de cursos fora do estado, né? Fui a São Paulo, fiz cursos com grandes artistas, com grandes mestres, me preparei. Aí eu tive uma proposta da Pincéis Tigre na época, para mim fazer parte do quadro deles de professores. Aí eu viajei o estado, viajei o país, viajei para fora também, ministrando cursos e mostrando minha arte. E foi aí que eu não parei mais. Uau! A gente nem imagina, a gente vê a Jussara toda quietinha, toda assim, nem imagina o tamanho da história. Quantas crianças, quantas vidas impactadas. Até o ano 2000, eu cheguei a fazer a conta de cursos presenciais. Só no meu ateliê foi mais de 10 mil pessoas. Até o ano 2000. Porque essa escola que eu mantive durante 10 anos no Copa Mil, eu tinha 130 alunos mês. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite com aula. E das técnicas, eu não ensinava só pintura em tela, só pintura em tecido. Não, eu busquei uma bagagem muito grande. Eu trabalhei com arte em seda, pintura em seda para vestimentas, né? Giz pastel. Desenvolvi técnicas com saco de estopa na tela, abstratos, acrílicos, aerografia, porcelana, fusan, que é aquele trabalho com vidro. E aí, aquarelas, aerografia, né, eu já falei. Então, assim, eu trabalhei muito sobre vários conhecimentos na área artística, né? Eu tive muitas, assim... ministrei muito curso, muito workshops, e aí uma época da vida ali que eu falei: não, eu vou sair do Copa Mil, porque eu queria atingir mais pessoas. Foi aí que eu vim para a Avenida Mato Grosso com meu ateliê e loja. Aí eu empreendi já com loja de material artístico e aulas. Aí já colocou um plus, já teve um pouco a mais. Exatamente. Aí eu vim para Mato Grosso com loja ateliê. Então eu fui uma das primeiras aqui em Cuiabá, assim, a empreender na área artística, né? Não só de pintar e vender, mas assim, de empreender realmente, né? Então eu tinha uma loja, eu vendia toda a parte de acessórios artísticos, né? Pincéis, tintas. Na época se falava muito em MDF, não se tinha muito aqui, né? Sim. Então eu montei essa loja e continuei dando minhas aulas. E como era o nome da loja? Era Companhia das Artes. Foi bem. Eu lembro, você tá falando assim, me vem à memória, alguns materiais que a gente precisava de escola, só achava lá. Eram materiais específicos que você encontrava lá. E aí, nessa época, quando eu saí do Copa Mil, que era uma escola de arte, eu saí para empreender como uma lojista, né? E aí eu deixei muito a minha arte, realmente, do que eu
queria... A coisa da aula, do professoral acabou ficando... e do artista Sim. mesmo. Aí eu deixei para empreender. E aí eu passei a empreender no ramo do artesanato, né? Aí eu fiquei 10 anos na Mato Grosso. Sim. Empreendendo com ateliê, Sim. ensinando, empreendendo, vendendo, dando aula. Então foi aquela loucura. Uhum. Aí quando foi 2010 mais ou menos, a minha filha nasceu. Eu tive uma filhinha já depois de 2 meninos, né? Aham. Aí ela veio, que era o meu sonho, né? Realizar como mãe, ter uma filha mulher. E aí, sem esperar, ela veio. Aí eu tive ela e 3 meses depois eu fiquei muito ruim. Aí eu tive um quadro de embolia pulmonar. Nossa, Ju. Fiquei muito ruim. Fiquei 9 dias na UTI, entre vida e morte, né? E aí no dia 1º de novembro de 2010, eu saí do quadro que eu estava e... Recomeçou. Recomecei. Aí nesse meio tempo, eu fiquei ainda com a loja 2 anos. Um pouquinho antes de entrar nesse ponto, Ju, como era a tua vida nessa época? Era muita turbulência, era muita coisa acontecendo? Como que era a dinâmica da sua vida? Nossa, era muito corrido, né? Era loja, quem é lojista sabe que não tem um horário a cumprir. Sim. Você tá ali, daí você tem que comprar, e eu era tudo na loja, né? Eu dava aula, eu era empresária, eu tinha todo o processo de compra da loja, eu que sabia, né? Uhum. Toda a parte de... Pra gente, porque essa caixinha, ela é daqui, grande, né? O calor tá grande. Aí tem hora que a mulherada chora também, né, Ingrid? A mulherada emociona e os lenços não tá aqui, eu já fico preocupada com o meu lenço. E aí nesse meio tempo, então, empreender não é fácil, né, Vi? Você sabe que pra gente viver de empreender, a gente tem uma luta constante ali de tempo, né? De tempo, de inexperiência, porque a gente não sabe tudo, e eu entrei nesse meio de empreender sendo artista. Então... Não teve um momento, vamos preparar para isso? Não tive. Fiz na época alguns cursos do Sebrae, o Sebrae me ajudou, algumas coisas assim, mas... na prática mesmo que a gente pega no tranco, né? Verdade. Então, foi assim, muito tumultuado esses anos. Daí eu tinha 6 funcionários na loja, né? Aí eu tinha um jornalzinho que circulava na cidade, que eu fazia também, um jornalzinho chamado... como é que era o nome? Não lembro agora o nome, mas era relacionado à arte. Sim. E eu tinha muitos alunos. Sempre, graças a Deus, sempre eu tive, talvez pelo meu carisma e também pelo que eu passava, ensinava, e até hoje, né, eu me dou muito pro meu aluno, eu tive, assim, sempre muitos alunos, e a loja foi uma consequência de tudo isso. E aí, chegando nessa época, depois do nascimento da minha filha, eu tive problemas, porque eu tinha problemas de saúde, eu precisei... dar um tempo nisso tudo. Então 2 anos depois, 2012, eu fechei a loja. Eu vendi uma parte dela, outra parte eu deixei num espaço de uma amiga, antiga Carmelita Couto. E aí eu fui fazer meu tratamento. Eu fiz um tratamento de 1 ano com ortomolecular. Na época nada aqui, era em São Paulo, né? Eu realmente nasci de novo, né? E aí nesse meio tempo eu aproveitei para estudar, para fazer algumas coisas, e aí foi que eu fiz um curso em São Paulo de design de produto, uma especialização, na verdade. Sim. E aí aquilo me encantou, né? Eu tava assim, querendo buscar alguma coisa, e eu sempre fui uma pessoa que eu não paro nos desencontros da vida, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sempre estou no 220. Eu não paro e choro. Quando eu tenho uma dificuldade, eu falo, meu Deus, eu tenho um caminho, me mostra esse caminho, porque eu não vou parar por aqui. E aí, nessas minhas
estradas, vamos dizer assim, que eu caminhei, sempre tem um objetivo, né? Sempre eu busco um caminhar novo, diferente. E aí as pessoas às vezes falam, por que você nunca fica numa coisa só? Você transita de um estado para o outro com muita facilidade, de deixar uma coisa e pegar e começar outra. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de acreditar muito no potencial, né? E eu acredito que eu falo assim, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu tenho que co-criar com Ele. Eu tenho que me doar, fazer algo diferente. Então, eu sempre busquei esse caminho. E aí, nesse tempo que eu parei, que foi uns 3 anos, mais ou menos, o meu tratamento. E aí, quando eu voltei de lá, do meu tratamento, eu estava bem, minha filha tudo bem, aí eu vi tava muito falando sem moda que da sustentabilidade, como hoje o pessoal fala, né, Vivi? Continua a sustentabilidade sendo assim muito importante, né, na vida de todos nós. E aí eu fui buscar, como eu tinha feito design de produto, fui buscar no descarte de outras pessoas, eu criei uma linha de móveis sustentáveis. Essa linha de móveis, assim, era lá na Carmelita. Eu tinha uma marcenaria e aí lá eu contratei um marceneiro e aí eu desenhava e a gente criava móveis. Olha, foi assim, foram alguns anos de eu colocar, eu vendia, eu saía com um caminhão cheio e voltava de Fiat. Eu sempre falava isso. Porque eu ia para as feiras, eu levava um caminhão de móveis, aqueles bancos diferenciados, placas de café, disso, daquilo, e eu vendia muito. Então, assim, fiquei uns 3 anos nessa vibe aí da sustentabilidade. Mas eu cheguei a um momento que, com a filha pequena, terceirizando mão de obra, muito difícil. Muito difícil. A marcenaria, a mão de obra de marceneiro é muito difícil, né? E aí eu achei que não tinha como mais fazer esse tipo de trabalho. Até na época, na Bem Mato Grosso, o pessoal falou-se muito sobre esse trabalho que eu fazia, né? E aí eu falei, não é isso aí, eu vou empreender de outra forma. E aí foi aonde que eu fui pro shopping Goiabeiras, né? Aí lá eu ajudei a montar uma loja que existe ainda lá, que chama Empório Cuiabano. Eu ajudei a fazer essa montagem dessa loja de artesanato, mas fiquei pouco tempo, por não dado certo mesmo, né? E aí eu montei um pequeno ateliê no shopping Goiabeiras. Gente, é uma história tão linda. Eu escrever um livro da mulher. Dá um livro. Aqui, editora Chave Mestra, faz favor de mandar alguém aqui pra gente pegar e montar um livro. É muita história maravilhosa. Vou até pôr um café aqui, porque quando tem história, tem café, e eu já vou passar ali, porque tem gente que quer café, né? Eu já sei, já até senti isso. Olha, aqui, eu sou sensitiva aqui, funciona. Vive a sensitiva, tô aqui. Café maravilhoso. Bom esse café, né? Viu? Ó, produção, foi aprovado. E aí, conta. E aí eu montei um pequeno ateliê no Goiabeiras. Uau. Aí lá no Goiabeiras eu fiquei 1 ano, só com ateliê. Aí foi aonde que eu busquei uma parceria com o Shopping Estação e aí montei a loja Clube Artesanal no Shopping Estação quando inaugurou, em 2018. 2018 nós montamos uma loja, busquei algumas parceiras, né, na época, sócias, e fomos empreender. Aí eu fiz um grupo de 85 mulheres, pensa, muita gente, né? E aí 85 mulheres no grupo. Sei como é isso. Aí eu tive várias parceiras que me ajudaram muito, enfim. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, tava difícil, né, para muita gente, né? Muita gente. E aí eu já estava onde eu estou hoje, na casa onde funciona o meu estúdio. Sim. Eu tinha mudado em janeiro
janeiro e a pandemia veio em março. Aí eu segurando shopping, estação e a casa e 85 mulheres, não é fácil. Aí foi aonde que, com a decisão das minhas sócias que eu tinha e junto comigo, a gente decidiu fechar no shopping estação, porque realmente era inviável, não tinha como, né? E era uma loja mais voltada para o artesanato mesmo. Então, nós fechamos e aí eu falei, bom, eu preciso continuar, porque eu sou uma pessoa que eu não posso parar, né? Eu vivo no 220 e não tem como parar. Aí foi nessa época que daí fechamos o estação e aí eu fiquei quietinha lá na minha casa e estou lá há 5 anos, mais de 5 anos, né? Quietinha, fazendo meu trabalho e aí eu tive assim sabe quando teu coração aquece quando você volta de falar de criação, de criar, de voltar a pintar, porque durante o processo que eu tive de embolia pulmonar, eu fiquei muitos anos sem pintar tela, porque a própria solvente da tinta e a tinta óleo, ela contém, né, ela é altamente tem um pigmento que afeta muito, né? Entendi. E aí eu fiquei praticamente uns 10 anos sem pintar com tinta a óleo. E daí o coração começou a aquecer quando eu falava em tela. Aí algumas pessoas falavam assim pra mim, você parou de pintar? Você só faz artesanato? E aquilo foi assim, sabe? Eu falei, parei de pintar, só faço arte. Como assim? Eu faço tanta coisa, né? E aí foi aonde realmente hoje eu posso dizer assim que eu tô fazendo uma outra transição, que é do artesanato para as artes plásticas, né? Onde eu tenho então uma base muito segura, uma experiência muito grande e que eu tô assim muito tranquila agora, né? Porque eu tô saindo do artesanato e tô voltando a fazer aquilo que lá atrás eu tinha como base, né? Que é as artes plásticas, né? Então eu voltei a pintar tanto no óleo, acrílico, enfim. E agora, como eu fazia porcelana, eu não queria voltar a fazer porcelana, eu queria fazer algo diferente. Então, como eu já tenho esse domínio muito grande artístico, eu falei, eu vou resgatar um pouco da cerâmica de baixo esmalte, que aqui em Cuiabá realmente pouquíssimas pessoas conhecem, né? E aí eu fui resgatar isso. Então eu voltei lá atrás, peguei toda a minha bagagem e agora eu tô empreendendo nessa linha artística, que é até sem deixar de pintar as minhas telas, né? Sim. Eu faço a pintura baixo esmalte, artística, e a cerâmica de alta temperatura, que é onde você modela o barro e transforma em peças utilitárias ou decorativas. Falar nisso, traz a minha lá, por favor, pra gente mostrar aqui a minha peça, né? Porque tá lá na minha outra mesa lá, que eu tava tomando meu cafezinho maravilhoso, e sem contar no gosto da gente, porque é diferente. Eu achei que era só, falei, não deve ser nada diferente. Não, é totalmente de tomar um cafezinho lá. É outra história, né, Ju? É o gosto, né? Fala, a conservação, né? Totalmente diferente do aroma, né? Do gosto, assim, é muito diferente mesmo. E assim, a minha vida, eu sempre vivi daquilo que eu amo fazer. Ju, quantos anos? Desde o primeiro lá, a primeira vez que você falou assim, preciso... Quando você foi lá na escola, que você começou com a sua primeira turminha ali de 8 alunos, que você falou, né? Foi em 94. Nossa. 94. Buguei. Nós estamos em 2024? Eita, pega 30? 30 anos, 30 anos. 30 anos. 30 anos. Nesses 30 anos, a gente tem altos e baixos. Sim, claro, né? Mas parte. Assim, que eu conto mesmo é 94 pra cá, né? 30 anos, rapaz do céu. Isso aí, Ingrid do céu, 30 anos, você não, né? É muito tempo. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui, obrigado. Olha aqui, gente, pra vocês que estão em casa aqui, ó. Olha que peça mais charmosa pra tomar café
E sem contar no gosto, como eu disse, né? Você vê aqui, ó, ela tá em alto relevo, aqui tem a folhinha aqui, ó. Olha que lindo. Uma graça, né? É decorativa e é útil, né? Não é só decorativa, porque às vezes a pessoa... Não, ela tem utilidade. Tem uma lá de marrom, que eu vi lá na sua exposição, que o pires é um coração, uma coisa... É uma folha. Uma folha, né? Que peça linda, ó. Fica a dica, tá? Quem quiser me presentear, vai lá na Ju, que ela já até sabe qual peça que é. A coisa mais linda é Ah, tem outra ali, ó. Verdade. Essa já é baixo esmalte, que a gente chama. Essa daqui é baixo esmalte, olha só, gente. Minha Carla tem boa memória, eu tinha esquecido que tava lá na lojinha isso daqui. Aqui. Olha que linda. Vamos deixar aqui pra ficar bem bonita aqui. Gente, muito lindo o trabalho da Jussara. Não, lá na exposição, inclusive, a gente fez uma gravação que vocês podem ver aí. Vamos deixar o link aqui na nossa legenda aqui desse dia especial que a gente foi participar lá daquela exposição lindíssima com as suas alunas, né? Sim. Lindas as peças, assim. E aí foi esse ano que eu resolvi. Eu falei, não, agora eu quero realmente, eu tô voltando para as artes plásticas e quero buscar o meu espaço, né? Como artista, né? Que sou. Sim. E eu falo que queria fazer aquela exposição para mostrar o trabalho dos alunos também, né? Sim. Porque eu havia há muito tempo, eu havia parado com exposições. Em 94, 95, 96, até o ano 2000, eu fazia a exposição anualmente dos alunos. E aí, esse ano eu falei, não, esse ano aí fui buscar parceria novamente no shopping, né, no Shopping Estação, e fiz essa exposição que foi muito elogiada. O shopping mesmo me mandou e-mail agradecendo, que foi muito diferente, que foi uma coisa diferente que eu fiz, que não foi só uma simples exposição. E a gente ambientou também os espaços, e isso traz para a pessoa uma visualização diferente, né? Com certeza. De você ter uma exposição ambientada. Foi muito lindo mesmo. Ju, e assim, 30 anos. Não, vamos lá. E tem uma coisa que você não falou, porque é muita coisa pra você falar. Eu te conheci na Parada Criativa. É verdade. Aí durante depois que nós voltamos da pandemia, aí eu criei o movimento Parada Criativa, que era lá no meu espaço. Sim. Né? Aí, mas assim, voltado também pro artesanato. Sim. Só, né? Sim. E aí foram 4 anos que eu fiz de Parada Criativa. E esse ano eu falei, eu não vou fazer mais Parada Criativa. Eu vou dar um tempinho e vou ver o que eu vou fazer diferente. E eu não gosto de ficar sempre na mesma coisa, né? Eu Sim. gosto sempre de estar inovando e buscando coisas diferentes. E aí esse ano, então, eu não fiz a Parada Criativa e tô buscando aí uma outra vibe, vamos dizer assim, né? Para empreender nesse sentido, né? Eu acho lindo, porque muitas pessoas, sabe? Tipo, a gente conversa com muita gente jovem, gente mais velha, não importa, porque eu acho que a idade está muito dentro da cabeça da gente, do espírito da Sim. gente, sabe? E tem pessoas que estão tão doentes, tem pessoas que estão tão fora de si, e elas começam a desanimar delas mesmas e desanimam do mundo e desanimam das situações, das pessoas. E aí eu tô aqui ouvindo você contando toda a tua história, com todo, sabe, prestando atenção, tentando, sabe, assimilar tudo isso que você contou, que você viveu, que você passou. Mesmo que seja num curto espaço de tempo, e você tá trazendo todas essas coisas, e você falar assim pra mim, agora eu tô buscando uma outra energia, um outro movimento, e trazendo novidade, e diversificando, e vivendo isso que eu amo. Isso é lindo. Isso é lindo, de verdade. Isso daí, se eu fosse você aí, talvez eu estaria até com vergonha, de verdade, porque eu conheço gente que tá aí lá do outro lado, se lamentando, reclamando da vida, né? A gente tava vendo até um vídeo agora falando que você passar 20 minutos ao lado de uma pessoa que reclama, você tem que ficar 5 horas num ambiente bom para você curar aqueles 20 minutos. Né? Isso daí diz que é cientificamente explicado, né? Porque uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, um ambiente pesado, ele te adoece, ele te deixa mal. E quando a gente tá aqui ouvindo você, né, em 30 anos, empreendendo de forma geral, recomeçando, dando aula, monta aqui, refaz ali, faz sociedade aqui, volta pra cá, refaz de outro jeito, vai pro shopping, sai do shopping, volta pro shopping, vai pro outro shopping. Todas essas dinâmicas que você criou, e fora as outras que você nem deu de contar, o quanto você nesse momento se mostrou resiliente,
Quanto você nesse momento não teve vergonha de começar, de recomeçar, de ensinar para uma criança ou ensinar para centenas de pessoas. Então isso é uma coisa assim, é uma lição que eu acho que deixa para todas nós, sabe? Da gente olhar para tudo como oportunidade e que cada dia é uma nova oportunidade, cada dia é um recomeço. E uma coisa linda que você chegou aqui um dia e falou para mim, que eu não esqueço, falou assim: Vivian, vim aqui trazer um convite para você, tal, foi quando você trouxe as peças para a exposição, e você disse assim: como que faz aí para participar? Como que é o seu trabalho? E aquele dia eu fiquei tão assim feliz do fundo do coração. Eu falei, nossa, que interessante. Ela me fez uma pergunta tão simples, que é uma inclusive pergunta que eu respondo no Instagram, falo pra muita gente, mas se perguntou, você veio entender como era, como funcionava, com todo carinho, com todo respeito. Eu falei, olha que coisa mais linda. E fiquei com aquilo na cabeça ressoando, né? E é muito sobre isso, né? A gente também estar aberto a conhecer outras pessoas, outros movimentos, e essa troca que a gente pode ter aqui neste momento, como uma gravação de podcast. Quanto isso é rico, né, Ju? É muito bom. Eu sou sempre muito aberta. Eu sou uma pessoa que eu não espero a oportunidade chegar até mim. Eu faço ela acontecer. E muitas vezes isso tem pessoas que falam assim: ai, por que fulana conseguiu aquilo lá? Por que fulana tá lá? Porque eu corro atrás. E uma das coisas que eu nunca falo é nunca, né? Eu sempre digo sim, eu vou atrás, eu quero que aconteça. E se abrir as novas oportunidades, buscar conhecimento é uma coisa que ninguém tira, né? E isso é uma coisa que eu sou muito assim. A minha mãe sempre fala que eu sempre fui uma menina que eu nunca reclamava. E eu não reclamo, eu só sei fazer. Sabe, eu gosto, e muitas alunas falam assim: ai, Ju, eu queria ter um pouquinho do seu pique. Eu tô com quase 60, né, Vivi, agora. E as pessoas falam assim: nossa, mas você tem um pique que eu não dou conta. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito no ser humano, eu acredito nos meus sonhos, porque tem muita gente que tá doente porque não acredita, ou não tem, ou não acredita nos seus sonhos, né? Então, quando você tem sonhos, quando você tem esperança, e você tem forças para buscar. E muitas vezes as pessoas não buscam porque elas estão desanimadas, porque elas estão depressivas. Eu sou uma pessoa depressiva. E muita gente não sabe, né? Eu tomo remédio constantemente, porque eu tive uma depressão pós-parto do meu segundo filho, que eu quase morri. Mas eu nunca deixei isso e me entreguei a isso, dizer assim: eu sou depressiva, eu vou ficar chorando. Não, eu sempre busco outras oportunidades. Não tem esse caminho aqui, Deus não te deu só um caminho, né? Você busca outros caminhos. E eu tô sempre ali, eu falo que eu sou multipotencial porque eu sempre tô buscando novas aberturas, novas propostas, leio, busco conhecimento, estudo, né? Sempre quero. Cada ciclo é um ciclo para mim, é um recomeço, né? Então, quando você tem muita gente que quando fecha um ciclo fica sentado chorando, esperando outro chegar, e não é por aí. Eu acho que você tem que buscar novas oportunidades, porque às vezes está ali na sua frente e você não vê. Muito interessante a sua fala. Me lembrei ontem, um orientador nosso de um estudo, ele disse o seguinte, que as pessoas não podem se rotular, que a partir do momento que a pessoa se rotula, ela usa aquilo como como bengala. Como uma bengala para ela não fazer outras coisas, né? A gente tava falando, é porque o fulano é esquizofrênico, fulano, a conversa era essa. Aí ele falou assim: gente, não procura, porque quem procura acha, vai achar alguma coisa que você tem. E o problema de você procurar é que você vai se rotular. Aí você vai falar assim: eu não faço isso porque eu tenho TDAH. Eu não faço isso porque eu sou bipolar. As minhas coisas não dão certo porque eu tenho tal coisa. Imagina. E eu não tô dizendo que certas situações e condições realmente traz um grau de dificuldade maior às pessoas. Não estou aqui a dizer isso, porque eu sei que traz, mas você não pode usar isso como uma bengala, como uma desculpa, né? Porque você não vai fazer, porque você tem que dar um jeito, você tem que se esforçar, apesar de, né? Então é sobre isso, né? Então você trouxe aí um quadro super, super importante de falar, que é a depressão.
tá, vivo um quadro depressivo, tenho que lutar contra isso, mas isso não me limita, isso não me define, isso Exatamente. não me rotula, né? Porque uma vez que eu falo, não, eu sou assim, aí você fica com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre... mas eu sou desse jeito. Porque o mundo é assim. Porque comigo as coisas... Porque esse é meu jeito, porque eu sou de Gêmeos, né? Sabe as coisas assim? Eu não aguento as pessoas, entendeu? Não, porque eu nasci lá na minha cidade. Quem nasce lá na minha cidade é assim. Não, porque eu sou brasileira. Não, porque é terceiro mundo, né? Então, assim, você vai sempre rotulando e usando como bengala. Gente, isso não te define. Não. O lugar que você nasceu, ele te ambienta, ele te forma, mas isso daí não precisa ser só isso. Você pode buscar outras oportunidades. Onde você estuda não dá, procure em outros lugares. Gente, a internet tá aí para te ensinar N coisas, para você melhorar suas habilidades. Eu não gosto de não gosto de gente, então tem que... Desculpa, morre. Desculpa, perdão, morre, não gosta de gente. Mora no mundo, não gosta de gente. Não existe, não gosta de gente. Dá um jeito, faz um curso pra gostar de gente. Você vai precisar, pelo menos, de um pouquinho de gente. Você vai precisar, entendeu? Não tem como, a gente precisa aprender. Gente, Deus só colocou a gente no mundo aqui, todo mundo, pessoas com pessoas, pra gente se relacionar. E é a arte do relacionar que faz a gente crescer. Então, enquanto professora de artes... eu tenho nas minhas turmas, hoje eu cheguei a dar aula para criança, jovens, adultos, empresários, enfim. Hoje eu trabalho mais com mulheres, né? E você é um pouco psicóloga, por isso que as pessoas gostam de fazer aula comigo, presencial, porque existe toda uma conversa por trás ali, um incentivo que eu dou a elas, porque às vezes elas estão desmotivadas, sem ânimo, né? E você vai buscar um curso de arte para você realmente fazer algo, né? Criativo e desenvolver essa criatividade que todos nós temos. Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos criativos. Então, o que muitas pessoas não fazem é buscar isso. Você vai olhar por dentro e falar, poxa, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu vou co-criar com Ele, eu tenho como, né? Então, as pessoas às vezes se sentem muito inseguras porque se fecham, não se abrem. Quando eu falei para você, quando eu vim aqui te fazer o convite para a exposição, eu falei assim para você, eu acho que agora é o momento de eu fazer um trabalho com você, lembra? Sim. Por quê? Porque eu estou fazendo essa transição. E eu tenho 30 anos de carreira, mas não é isso que vai simplesmente eu dizer assim, não, eu vou recomeçar e tá tudo certo. Não, vou recomeçar, mas eu quero recomeçar com planejamento, com um outro olhar pro meu negócio, né? Então, porque assim, quando você empreende sozinho é uma coisa. Quando você empreende com outras pessoas, você também tem que ter outro olhar. Então, como eu voltei para minha base e vou empreender novamente sozinha, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma direção, conversar com pessoas que me agreguem para eu poder seguir uma caminhada mais segura, mais tranquila, mais harmoniosa, mais feliz. Então, por que não você buscar parcerias que te agregam conhecimento? Hoje, o mundo da internet, né? Para mim ainda não tá assim super tranquila essa questão, porque eu quero estar na internet dando aula online. E eu tô buscando e tô fazendo isso acontecer. Eu vou fazer cursos online para mim vender e viver no online também. Então, você sempre tem que querer algo a mais. Nunca usar como desculpa ou... eu sou muito assim, né, de não esperar as coisas acontecer, de eu ir atrás. Então, a gente tem que buscar, tem que sempre querer crescer, porque cada ciclo é um ciclo. E é um aprendizado que ficou e que você, lógico, não vai repetir de novo. Então, por isso que você sempre tem que buscar conhecimento. Uau, gente, ensinou, né? Ensinaram, aprenderam, anotaram tudo aí, a aula para vocês sobre empreendedorismo, sobre recomeço, sobre transições. E quem quiser contratar, Ju, quem quer aprender, você ainda dá aula presencial, como que funciona hoje? Como que a Jussara hoje está aí, né, à disposição para poder transbordar na vida de quem quer aprender?
Eu continuo com aulas presenciais, Sim. né, no meu estúdio. Quem quiser conhecer meu Instagram também é jussarasartori.art, e também tem o espaço Estúdio de Arte Jussara Sartori. A gente vai colocar tudinho aí para vocês na legenda, tá? Isso. E eu continuo dando aulas presenciais de tela, de acrílico, de baixo esmalte e modelagem de cerâmica de alta temperatura. E aí tem tudo lá também no Instagram, tudo as peças, se quiser, quem quiser conhecer, sim. né? Ah, entendi. Então, gente, deixamos aí as informações da Ju pra você que queira aprender, né? Pra você que queira conhecer também um pouquinho mais o trabalho dela, maravilhoso. Vamos trazer a Ju aqui um pouquinho mais na Casa Rosa, vou puxar ela pela vinha, aproveitar que ela é vizinha, né? Vamos lá, né, Carla? A gente passa lá e busca a Jussara pra Jussara estar aqui com a gente. Ju, eu quero muito agradecer, né? Eu acho que a sua energia, a sua presença, o seu carisma, você tem uma luz muito boa, você tem uma energia muito boa, você por onde você passa, quando a gente conhece você, quando a gente olha dentro do seu olho, a gente sabe que você faz as coisas com muito carinho. Eu vejo muito assim, cuidado, essa é a palavra. Eu vejo muito todas as coisas suas que eu presenciei quando eu estive lá na Parada Criativa, às vezes que eu estive lá, quando eu estive na sua exposição, e até esse momento que nós estamos aqui, a gente vê muito amor, a gente vê muito carinho, a gente vê muito cuidado e muito respeito. Então, assim, eu quero te agradecer por isso, te agradecer e agradecer a Deus por ter a oportunidade de conviver, de ter esses momentos, da gente construir essas memórias juntas, e que a gente possa construir mais e mais e mais memórias juntas. Obrigada, tá? Obrigada pelo convite, obrigada por poder também falar um pouquinho de mim, da minha história, né, que dá quase um livro. Isso que eu já pensei, eu já falei, editora, bora. Mas é muito, muito bom estar aqui e te dizer que agora eu também estou vindo buscar a sua mentoria para me ajudar nesse processo de empreender novamente sozinha. Ana, vamos junto. Conte comigo, me dê aqui sua mão, gratidão, viu? Deus abençoe. Gratidão, equipe da Casa Rosa, gratidão, Hugo Farias, gratidão, Ingrid, gratidão, Dona Carla. Obrigada aí pelo carinho, pelo suporte, pelo café maravilhoso. Inclusive, né? Estava muito bom o café, diga-se de passagem, hein? Obrigada, gratidão, conexão delas. Um abraço e até a próxima.